Olá, estamos de volta aqui com aspectos de conceitos indeterminados, discricionariedade nos elementos, anulação, revogação, convalidação do ato. Aqui a gente vai desdobrar tecnicamente aquela análise que a gente viu, você vai entender até o motivo para cada circunstância e acompanhe aqui, porque depois você vai ter o prazer de fazer os exercícios e acertar tudo. É isso que eu tô torcendo para que aconteça. Então vamos lá, a gente adora cor amarela, né? Vocês sabem que eu tenho uma obra grande sobre direito administrativo cuja cor é amarela. Amarela não abro mão, né? A cor tão bacana, alegre, né? Traz a questão da alegria, da prosperidade. E vamos, sem mais delongas, aqui tô voltando aqui para a imagem, espera um pouquinho. Discricionariedade e elementos. Nós já vimos que a discricionariedade é a prerrogativa que tem a administração de optar entre duas ou mais soluções, segundo critérios de conveniência e oportunidade, por aquela que melhor atenda ao interesse público no caso concreto, né? Nós analisamos poder discricionário, discricionariedade, falei para você que eu iria retomar isso mais para frente, e é uma margem de liberdade dentro do ordenamento jurídico, mas o Eli Lopes Meireles já enfatizava que existe ali um mínimo legal que é observado mesmo nos atos discricionários quanto a seus elementos. Então, não está sujeita a uma discricionariedade no sentido de um cheque em branco ou uma margem maior de liberdade a competência, porque a competência vai decorrer de uma previsão legal para a prática do ato. Então, não tem essa liberdade, né? A gente viu que o Caio Tácito falava, só é competente quem pode, segundo o que o ordenamento jurídico determina. A forma também, a depender é condição de validade do ato, então não haveria tanta liberdade. Se determina que a forma tem que ser por portaria, por decreto ou por lei, você tem que observar essa forma. E a finalidade nunca há essa liberdade total, né? Sempre é condicionada a cumprir aquilo que o ordenamento determina e, em sentido mais abrangente, a alcançar o interesse geral. Então não há liberdade em relação a essa questão da finalidade, porque a administração tem uma série de deveres. E por isso eu preparei aqui, olha só, para você uma tabela para que fique tudo mais fácil, mas eu vou explicar cada item dessa tabela para que você compreenda. Até coloquei aqui em cores distintas para chamar a atenção didaticamente para você da presença ou não da discricionariedade em cada um dos elementos do ato. Então, na competência, existe discricionariedade? Não, nós já vimos. Eli Lopes Meirelles diz que não, né? Não, está prevista na lei. Quanto ao objeto, existe discricionariedade? Sim, a depender do caso, né? Você vai buscar certos efeitos ali e praticar o ato ali buscando o objeto e tem essa margem de liberdade, né? Dentro da lei, né? Discricionariedade. Quanto à forma, ora, se a lei determinar uma forma, então não tem discricionariedade, né? Você tem que observar a forma que a lei determinar. Quanto ao motivo existe sim a discricionariedade, depende do conceito jurídico, que a gente vai ver agora, conceito indeterminado pode conferir uma maior discricionariedade, e da análise do caso concreto. Quanto à finalidade não, porque a finalidade é sempre o que a lei determinar e deve ser sempre finalidade pública em sentido mais abrangente. Fica fácil, né? Depois a gente analisar o esquema para você fixar e depois a gente verificar se você vai acertar nos exercícios. E daí eu preparei esse assunto tão interessante dos conceitos jurídicos indeterminados. Conceitos jurídicos indeterminados podem estar no pressuposto normativo do ordenamento em relação à prática do ato e podem, a depender do caso concreto, conferir discricionariedade para a administração pública. Por isso que se entende, né? O conceito indeterminado é diferente do conceito ambíguo, porque o ambíguo tem mais de um sentido, mas uma vez que você precisa o sentido, você resolve o problema da ambiguidade. Então, por exemplo, você fala, estou falando manga no sentido de fruta ou no sentido de parte da camisa, a manga da camisa? No sentido de fruta, então resolveu. Agora, o conceito indeterminado, ele já tem uma estrutura mais difícil, porque ele tem uma zona de certeza negativa, uma zona de penumbra, uma zona de certeza
positiva. Por exemplo, o conceito de calvo, né? Você pode ter uma circunstância que você não tem dúvida, né? A pessoa realmente não tem um fio de cabelo na cabeça, ela é calvo. Tem outra circunstância que você não tem dúvida de que ela não é calvo, né? Zona de certeza negativa, não é calvo. Por quê? Porque tem cabelo que a testa até é pequena de tanto cabelo que tem naquela pessoa, é um super cabeludo. Agora, tem aquela situação que fica numa zona de indeterminação. Você olha para a pessoa, você tem uma faixinha por aqui, já não tem cabelo na parte de cima, é calvo ou não é calvo? Isso é o conceito indeterminado, que pode conferir discricionariedade à administração se cair o caso concreto naquela zona de indeterminação. É que nem notório saber jurídico. O que que é? Precisa ter doutorado? Não precisa ter doutorado para ter um notório? Não, não necessariamente precisa ter doutorado. Mas também o mínimo é condição, né? A pessoa não, nem cursou direito, então não se entende que ela pode ter um notório saber jurídico se ela realmente não fez o mínimo em relação a esse conceito indeterminado, tá? E aí vão ter pessoas que fizeram uma série de atividades, publicaram livros, aí vai ter o notório saber. E outras pessoas que não têm o notório saber, né? Não escreveu nunca um artigo científico, não fez nada, não participou de nenhum evento, né? Não tem formação na área jurídica, não pode ter um notório saber jurídico, né? Para ser nomeado ali, ministro do Supremo e tal. Agora, tem aquelas zonas indeterminadas, né? Que a pessoa já fez as suas atividades e tudo, e aí fica na margem de discricionariedade da administração escolher alguém. Você não pode o judiciário substituir essa escolha dizendo que não tem notório saber jurídico. Outro ponto importante, né, que se ressalta na LINDB é que na decisão administrativa controladora e judicial, a LINDB proíbe no artigo 20 do caput da lei, conforme a redação da 13655 de 2018, que haja uma decisão com base em valor jurídico abstrato que não compulse as consequências práticas da decisão. Então, é importante aqui essa questão consequencial quanto aos efeitos dessa decisão, tá? Então, é importante, eu não gosto muito dessa redação, que eu acho estranho, porque geralmente quando você faz uma aplicação do valor jurídico ele já é concreto, mas de qualquer forma o que a LINDB quer ressaltar é a exigência de aspectos consequenciais no tocante à motivação do ato administrativo, tá? Principalmente quando se ampara em conceitos jurídicos indeterminados, como geralmente são os conceitos mais valorativos. E aí vamos para a teoria das invalidades, gente. O primeiro ponto aqui importante da gente saber é que você não pode se amparar no direito privado, no direito civil, para entender o direito administrativo, tá? Porque quando a gente fala em atos nulos e anuláveis no direito privado, é uma realidade distinta dos atos nulos e anuláveis considerados no âmbito do prisma do direito administrativo. O Eli Lopes Meireles, né, que se critica muito, Eli Lopes Meireles, né, porque ele viveu em outra etapa, outra fase, mas ele não gostava da ideia de se distinguir atos nulos de anuláveis, ou aqueles que falam que esse aqui é meio inválido e esse é totalmente porque é nulo, né? Não admite convalidação. Ele não gostava, porque ele achava que é ou não é, né? Então, ou a pessoa tá grávida ou não tá, não tem meio grávida, né? Na visão do Eli Lopes Meireles, é ou não é, né? A questão parmenídica da lógica pura, né? O terceiro excluído é ou não é. Só que a gente sabe, gente, na atualidade, que também não é sempre assim, né? Principalmente na área jurídica, né? Você tem invalidades e invalidades, né? No sentido de que, às vezes, o ato tem um pequeno vício que admite uma convalidação e que não é a situação de declarar nulo, mas é uma situação de anulável que admite ser convalidado, tá? Por conta até dos efeitos. Então você não pode dizer ou a pessoa é alta ou é baixa, não tem pessoa de estatura média, ou é preto ou é branco, não tem cinza, né? Na área jurídica, geralmente a gente analisa também as tonalidades para que veja os efeitos em relação à invalidação dos atos. Por isso que a maior parte da doutrina tem um posicionamento intermediário, né? Que consegue distinguir atos nulos de anuláveis, justamente identificando que a irregularidade ou a invalidade do ato nulo é maior, é um vício mais grave e que não admitiria convalidação.
diferentemente do ato anulável, que tem um vício de menor gravidade e que, portanto, admite a convalidação ou o seu saneamento. E aí vamos para esse assunto, né? A convalidação, que é muito interessante, porque é uma técnica utilizada pela administração para suprir o vício que desnatura o ato administrativo, para recompor a legalidade do ato administrativo com efeitos retroativos à data em que ele foi praticado, a fim de que você garanta que ele continue a produzir os efeitos desejados, tá? Quando existe uma anulação, um vício de menor gravidade, você pode optar, seja por invalidar o ato, seja por convalidá-lo, e aí você utiliza essa técnica da convalidação, supre o vício que desnatura o ato administrativo para que ele possa continuar a produzir esses efeitos desejados. E quem pode convalidar que é a administração, porque a administração pode recompor essa legalidade ferida, seja anulando o ato administrativo, seja convalidando, no caso em que haja vícios passíveis de convalidação ou de saneamento, tá? Que a gente está analisando a questão da autotutela administrativa. Você lembra que a administração podia rever os seus atos, seja anulando atos ilegais, seja revogando, né, inoportunos inconvenientes, mas também ela pode recompor essa legalidade ferida com base na convalidação. Então, a convalidação é sinônimo de saneamento, tá? Você vai sanear a irregularidade daquele ato. Você não pode manter o ato ali irregular, você tem que sanear. E se o vício é de nulidade, nós vimos, é um vício mais grave, por exemplo, se não há motivo, então uma fraude, né? Ou a finalidade, né? A desvio de finalidade, você não admite que haja uma convalidação de um ato praticado com desvio de finalidade. Já a anulabilidade, por sua vez, ela admite o saneamento, admite a convalidação, porque é uma irregularidade menor, né? Até a Veida Zancaner, a doutrinadora que trouxe o aspecto da convalidação, ela acha até que é um dever por parte da administração a convalidação, doutrina essa que foi absorvida também pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, né? Na época que a Veida escreveu, havia só 2 trabalhos, né? Do Edmir Neto de Araújo e da Veida Zancaner, mais aprofundado sobre convalidação, que é um tema bem importante, tem a ver com aspectos de sopesamento de efeitos, é extremamente relevante do prisma da aplicação da LINDB na atualidade. E preparei o esqueminha aqui para facilitar a sua vida. Presta atenção no esquema, não vamos errar testes técnicos e também na aplicação prática também não vamos errar, né? Porque mais importante do que o teste é realmente você aplicar corretamente para fazer um controle bom sobre a administração, para que a administração atue dentro do ordenamento jurídico. Então, elementos que são passíveis de convalidação, porque o vício é menor. Então, primeiro elemento aqui, sujeito, né? Sujeito, desde que não seja uma competência exclusiva, né, em razão da matéria, você pode convalidar a prática de um ato. Um subordinado pratica o ato, o superior hierárquico vai lá, convalida o ato, porque ele acha que o ato foi bem praticado e não era uma matéria que era de competência exclusiva, então admite-se a convalidação de vícios no tocante ao elemento sujeito, desde que não seja matéria de competência exclusiva, né? Quanto ao objeto, o objeto não é passível de convalidação, porque se você convalidar, o objeto é tão intrínseco à prática daquele ato típico que vai continuar produzindo aquele efeito. Então, o correto aqui, a gente vai ver, é a conversão e não a convalidação para que haja este saneamento. Quanto à forma, se não for essencial a validade do ato, se a lei não determinar uma forma específica, daí é possível a convalidação da forma, sim, praticando o ato corretamente e tal, convalidando para que continue produzindo seus efeitos. Agora,
não são passíveis de convalidação esses vícios, o vício no tocante ao motivo e o vício no tocante à finalidade, porque são gravíssimos, então são casos de declaração de nulidade, são casos de nulidade e não de anulabilidade, porque não admitem a convalidação. E aí ficou essa dúvida, né, no tocante ao objeto, e aí eu quero explicar para você o aspecto da conversão do ato administrativo, porque se eu sanear e praticar o mesmo ato, ele vai continuar produzindo aquele efeito intrínseco a ele, porque ele é típico. Então, para sanear um ato com vício no efeito, no objeto, eu preciso converter em outro ato, né? Transformar um ato inválido em outro, de outra categoria com efeitos retroativos à data original, para aproveitar os efeitos. E aqui o exemplo que eu trouxe é muito interessante, que a gente vai analisar mais à frente, da concessão de uso de bem público feita sem licitação para permissão precária de uso de bem público. Ó, presta atenção. Aqui não é concessão de serviço público, concessão de uso de bem público, porque a concessão de uso de bem público demanda licitação. Diferentemente da permissão, que é mais precária, é como se fosse um ato que não demanda a licitação. Isso não é concessão de serviço público nem permissão, tá? É concessão de uso de bem público. Então, por exemplo, a Infraero gerencia um aeroporto e vai conceder para restaurantes a que haja no aeroporto o uso ali daquele bem público. E aí ela vai ter que fazer uma licitação e quem vencer a licitação vai ter uma concessão de uso de bem público. Agora, tem situações que são mais de ato e que não demandam a licitação. Então, por exemplo, quiosque de praia, tal, seria um ato. E aí, vamos supor, no quiosque de praia, a administração chama aquilo de concessão de uso de bem público, só que ela não fez licitação. Então, se ela sanear e continuar sendo uma concessão de uso de bem público, ela vai continuar tendo um ato irregular, inválido, justamente por conta do fato de que não houve licitação. Então, para sanear mesmo o ato, há necessidade dela converter aquela concessão de uso de bem público em permissão precária. Aí tá tudo certo, ela continua ali produzindo os efeitos, não há necessidade de licitação. Claro que tem que ser uma hipótese que realmente seja adequada à permissão de uso de bem público, né? Quiosque de praia, bancas, né? Extensão também enfim, para rua, né, de certos espaços, aí é permissão de uso de bem público, não há necessidade de licitação com uma concessão de uso de bem público. Mas o que você deve lembrar, se ela praticar o mesmo ato ali, vai continuar tendo a mesma irregularidade. Então, para ela sanear, ela tem que converter em outro ato, e aí você aproveita os efeitos e continua produzindo aqueles efeitos, mas ela não pode deixar, ela tem que recompor a legalidade com a conversão. Certo, gente? Então vamos falar um pouquinho de extinção do ato administrativo. O Celso Antônio desdobra as hipóteses de extinção, dizendo: bom, você tem a extinção pelo cumprimento dos efeitos do ato, que é o que se espera, né? Você pratica o ato, espera que ele cumpra seus efeitos e alcance suas finalidades, e é o mais natural. Mas também você pode ter extinção do ato pelo desaparecimento do sujeito, do objeto, né? Ou a retirada, né, proposital do ato, que pode se dar pelas hipóteses de revogação, a gente vai ver a diferença de revogação e invalidação, cassação, caducidade, contraposição, tecnicamente a gente vai analisar essas hipóteses também, ou a renúncia, né? A renúncia que é uma rejeição, uma situação jurídica favorável, né? Geralmente de um cargo, a pessoa fala, renuncia do cargo, que a gente não quer mais essa autoridade política aí, né? Então seria a extinção do ato pela renúncia, né? Que é uma hipótese desdobrada pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então vamos às hipóteses de retirada, né? Ou como alguns trabalham, desfazimento do ato administrativo. Isso pode ser feito seja por revogação, seja por anulação, que é sinônimo de invalidação para a maior parte da doutrina. Nós temos, para bem desdobrar esse aspecto, a súmula 473 do STF, que desdobra a autotutela administrativa no tocante à revisão dos atos, né, que a gente já analisou, mas aqui a gente vai desdobrar melhor. Então, veja, a administração pode anular os seus atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos.
ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todo caso a apreciação judicial. E aí a gente desdobra a partir desse conteúdo da súmula 473 três diferenças entre, de um lado, a anulação ou a invalidação e de outro lado a revogação. Então, quanto ao sujeito, né, quanto ao fundamento e quanto aos efeitos. Começando pelo sujeito, ora, quem pode anular o ato administrativo? Tanto a administração quanto o Poder Judiciário também, porque ele controla a legalidade. Então, tanto a administração de ofício quanto o Judiciário podem anular. A administração, inclusive, pode ser provocada também para anular, ela pode anular. Então, quem pode anular? O sujeito, o Judiciário e a administração. Quem pode revogar? Somente a administração pode revogar o ato, porque o ato é válido, é só inconveniente e inoportuno. Então, a segunda distinção aí é no tocante o que é o fundamento. Enquanto o fundamento da anulação é um vício na legalidade, é uma ilegalidade, seja naqueles vícios todos os elementos que a gente viu, para requisitos de validade que geram a invalidação ou a anulação, no caso da revogação, é simplesmente inconveniente e inoportuno. Logo, outra distinção é aquela no tocante aos efeitos, né? Como se diz aqui, a anulação, ela geralmente tem efeitos ex tunc, porque a súmula 473 diz que daquele ato não se originam direitos, né? Fala bem isso, né? Não se originam direitos. E a revogação, por sua vez, é considerada ex nunc daí em diante, não, ex tunc retroage, que é a anulação, e ex nunc daí em diante, daí para frente, porque não havia uma ilegalidade, simplesmente é porque não é mais conveniente e não é mais oportuno manter aquele ato, então daí para frente ele não produz mais efeito, porque ele foi revogado, tá, gente? Isso aqui é um esquema fácil para você entender, mas eu também gosto de ressaltar o quê? Que isso tem que ser visto, como se costuma dizer no latim, com grano salis, né? Com certas restrições. Por quê? Porque o Celso Antônio entende que atos que ampliam os benefícios para os usuários, mesmo sendo invalidados, deveriam ter efeitos ex nunc para reconhecer aqueles efeitos anteriores, porque a gente tem a segurança jurídica, então vamos supor, se invalida uma licitação, não é que volta e não origina nenhum direito, se for executado o contrato ali, o particular faz jus ao pagamento daquilo que ele executou, né? Então, assim, existem críticas em relação à súmula 473 no tocante a ela retroagir todos os efeitos com base na segurança jurídica, e doutrinadores que não admitem que sempre a invalidação vai ter efeitos ex tunc totalmente, como a doutrina geralmente reproduz, né? E agora com a Lindbe ainda mais, porque você tem toda uma questão de consequência, de ponderar, de não exigir ônus excessivos, mas eu não poderia deixar de analisar esse conteúdo, porque costuma cair ainda em concursos públicos, aí tem que saber essa distinção e fazendo as observações próprias, por exemplo, na Lindbe, olha só, quando você vai decretar invalidação, você tem que ponderar as consequências jurídicas e administrativas. E aí o parágrafo único do 21 ainda fala o seguinte, olha só, a decisão ela deve indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo a interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das particularidades, sejam anormais ou excessivos. Então, não tem mais essa coisa de sempre ex tunc e não importa quais são as consequências, vai ser sempre ex tunc porque daqueles atos inválidos não se originam direitos, porque hoje em dia a Lindbe quer o quê? Que seja resguardada a segurança jurídica como um valor importante a ser tutelado no ordenamento jurídico. Aí que eu faço essa observação para você, atualizando, e aí a gente chega ao fim desse conteúdo, como eu havia prometido para você, desdobrando o que o Celso Antônio fala, que são a cassação, a caducidade e a contraposição. Fácil de entender, tá, gente? Só cuidado da diferença entre cassação e caducidade, tá? Então, cassação. Bom, você tem, por exemplo, um alvará, uma licença de funcionamento é cassada quando o destinatário não cumpre as condições para que continue a fazer jus a essa licença, né? Aí eu coloquei como exemplo, né? Por exemplo, teve uma lei distrital 2013 que proibiu aqui estabelecimentos, aqui lojas, né, de brinquedos infantis vendessem armas
de brinquedo, né? Porque às vezes tinha assalto com essas armas de brinquedo, então proibiu. E até se determinou nessa lei que os estabelecimentos que continuassem vendendo aquela, mesmo com essa proibição, poderiam ter a cassação de licença do funcionamento porque descumprem essas condições de funcionamento, tá? Isso é cassação. Até o exemplo clássico é muito bizarro, né? Que eles falam assim, um hotel que se transforma em casa de tolerância, né? No vocabulário anterior, né? Então o hotel tem uma licença para funcionar dentre certas condições e começa a desempenhar atividades que não são atividades que o ordenamento permite que sejam e desatendem a lei, então pode ter a cassação da sua licença de funcionamento se não agir corretamente, cumprindo todas as condições para o seu regular funcionamento. É diferente da caducidade, tá? A caducidade é aquela situação em que sobrevém uma norma que torna inadmissível uma situação outorgada em ato precedente. Então, por exemplo, uma época, isso vai e volta, né? O bingo, o bingo é proibido, é permitido. Então, teve uma época que era permitido o bingo, atividade de bingo, né? Aí a tia-avó ia lá jogar o seu bingo e tal. E depois eles proibiram, falaram, isso aqui gera muito lavagem de dinheiro, uma série de problemas tal. Então, quando proibiram o bingo, daí houve a caducidade, né, da situação outorgada por ato precedente. Aí, o estabelecimento que prestava essa atividade de bingo tinha caducidade, ou seja, não poderia mais explorar essa atividade econômica como um todo, né? Isso é a caducidade. Lembrando que dentro da concessão tem um termo caducidade, que é diferente desse termo caducidade do ato administrativo. Tem alguns sinônimos aqui que não são, alguns termos que têm a mesma homônimos, né? Não é nem sinônimo, porque o sentido é diferente, né? Então tem alguns termos que têm a mesma grafia, mas o sentido é diferente, um desses é caducidade. Então, muito cuidado, porque o direito administrativo é cheio também de técnicas em relação à precisão vocabular e técnica que se deriva em relação a cada instituto aplicado em cada contexto. Por isso que eu faço essas observações, né? Que é a caducidade do ato administrativo, não a caducidade da concessão, que a gente vai ver qual que é o sentido mais à frente. E a contraposição é o mais fácil deles, né? É a edição de atos com efeitos opostos, né? Então você tem a nomeação do servidor, o ato contraposto à nomeação é, por exemplo, a exoneração desse servidor, que ocupa cargo em comissão, é contraposto, porque a nomeação ele vai lá, enfim, é nomeado, toma posse, entra em exercício, e na exoneração ele, enfim, é retirado ali, né, da administração por exoneração, ou ele pede exoneração, né, você pode pedir exoneração, tá? Então isso seria ato contraposto, que é bastante intuitivo, né, ato com efeito oposto. Certo, pessoal? Então é isso desse ponto de vista. Já tô te esperando para o próximo módulo. Inclusive, já tô ansiosa para saber se está absorvendo bem. Não deixe de fazer os exercícios também e acompanhar a resolução para fixar o conteúdo da matéria, que você vai ficar tinindo tecnicamente nesses assuntos interessantes, como são os assuntos que gravitam em torno de ato administrativo, que depois, quando a gente analisar os processos, a gente vai retomar, porque é muito interessante. Esse conhecimento aqui não fica morto, não. Ele tem que ser aplicado, a gente vai aplicar nos demais volumes e capítulos da disciplina do direito administrativo. Então, já estou te aguardando lá. Vamos seguindo aqui para a gente aprender tudo, recapitular ou aprofundar o conteúdo da matéria do direito administrativo.